Capítulo 162. Este nível de atuação é simplesmente excelente, quão admirável e louvável. Nas ruínas distantes. Algum tempo depois que Xiling e os outros partiram. Estrondo. Nuvens negras surgiram. As respirações de inúmeras feras se espalharam vastamente pela região, como uma grande tempestade sombria procurando afogar o mundo. Muitas criaturas jovens com ti e vitalidade aterrorizantes permaneceram imóveis. Eles pararam como se estivessem encarando a borda do céu estrelado, seus rostos sulens e sombrios. Podia-se notar todos os tipos de características estranhas, de um homem com cabeça de touro a um menino com escamas dracônicas, a uma mulher com cauda de fênix, todos eles envoltos em brilho divino, um senso inato de teimosia e orgulho segurando suas cabeças e chifres para o alto. Essas criaturas olhavam para as ruínas diante delas. O comportamento do jovem supremo do mundo exterior os confundiu. Enviar tal exército de homens para cercar e suprimir um único indivíduo. É realmente necessário. Neste momento, uma garota vestida de branco escalou o penhasco, seu belo rosto observando todos os reinos com indiferença enquanto ela sussurrava baixinho: esta ação que o mundo exterior tomou nos dará uma grande oportunidade. Nosso alvo é Gu Shangji, e uma vez que o herdeiro das artes demoníacas representa um risco maior para eles do que para nós, eles inevitavelmente vacilarão em suas defesas. Infelizmente, ele ainda não apareceu. A figura de tirar o fôlego que falou foi Eianil do clã Águia Celestial Negra. À esquerda e à direita dela, uma coleção de nativos mais fortes, seu ti e vitalidade tão ardentes e enérgicos quanto um forno a todo vapor. Um desejo de correr loucamente fermentado em seus olhos ferozes. Brilhando na luz, um jovem com um único chifre e escrita azul antiga por todo o corpo folheado a ouro bufou com desgosto, um membro do clã Golden Rhinoceros. Ela fantes da vinos brancos, crocodilos celestiais e serpentes negras. Os descendentes dessas antigas raças contemplavam com indiferença os eventos que se desenrolavam diante deles. Uma mulher encantadora com asas douradas nas costas franziu a testa e falou sem hesitar depois de ouvir as palavras de Eianil. Tanto Gu Shangji quanto os cultivadores externos são nossos inimigos. Importa se escolhemos matá-lo ou a eles. Não é tudo a mesma coisa no final. Este era, sem dúvida, um membro da raça Tiangou, que não possuía boas intenções tanto para Gu Shangji quanto para o resto dos cultivadores externos. Afinal, o massacre em sua cidade antiga ainda estava fresco em suas mentes. Eles nem sabiam quem era a outra parte. Claro, eles acreditavam que era obra de Gu Shangji, mas simplesmente não havia nenhuma evidência. Isso só serviu para aumentar 10 vezes sua suspeita e hostilidade em relação à raça humana. E por causa disso, eles entraram em uma infinidade de conflitos intensos com os cultivadores de fora. Não é parecido. Se iniciarmos a matança em massa um dos forasteiros primeiro, inevitavelmente atrairemos a raiva e a insatisfação da maioria de suas forças. No entanto, se formos atrás de Gu Shangji sozinho em nome da justiça, isso não resultará em uma reação tão grande. Todos juntos. Outra criatura com finas escamas serpentinas negras espalhadas sobre sua figura esbelta, falou em voz alta de maneira astuta. As finas pupilas de seus olhos brilhavam assustadoramente.
Os jovens saprimos do clã da Serpente Antiga eram de alto status e posição. Aqueles que conseguiam ficar no topo deste clã eram dotados de temperamento surpreendente, lembrando peças negras de jade intocada. Ele examinou mais detalhadamente o assunto, analisando com calma os prós e os contras. Ramph. Mera covardia. Se Gu Shangji não quiser aparecer, simplesmente iremos até ele. Ouvi dizer que ele foi gravemente ferido na batalha com o herdeiro das artes demoníacas. Por que não devemos valorizar uma chance tão boa? A menos, é claro, que todos vocês desejem perecer da mesma forma que Lord Longte morreu. A mulher da tribo Tiangou chamava-se Yuji. Seus olhos estavam frios e sua vontade de se vingar de Gu Shangji explodiu em uma onda de pressão de pedra. Em sua opinião, Gu Shangji agora estava gravemente ferido, dando a eles sua melhor chance de sucesso nesta cruzada contra ele. Comparativamente, o resto parecia tímido aos olhos dela, sem coragem alguma. Isso desapontou a mulher emplumada. Esqueça. Se você busca vingança, então você sozinho pode ir. Não vamos impedi-lo. Neste momento de pressão, Eianil falou de repente. Sua voz suave como uma pena caindo, mas contendo uma convicção irresistível e majestade avassaladora. Isso fez Yuji se encolher de medo. Eka? Vamos embora. Yuji ainda estava com um pouco de medo de Eianil. Os dois haviam lutado em uma batalha simulada antes disso, e ela havia perdido a iniciativa na primeira troca, forçada a se defender em um único movimento. A força era altamente respeitada no antigo continente imortal, talvez até mais do que nos reinos superiores. Portanto, Eianil realmente tinha o direito de falar contra ela, já que seu poder era maior que o de Yuji. Logo depois, Yuji pegou os guerreiros do clã Tiangou e partiu na mesma direção que Xiling, Elangtian e os outros. Tch. Tolice. Dito isso, você é um belo peão de sacrifício. Seremos capazes de determinar a verdade sobre a situação de Gu Shangji através de sua morte oportuna. Os olhos de Eianil estavam apáticos e indiferentes quando ela começou a calcular a situação em sua mente. Ela não podia mostrar seu poder tão facilmente. A situação de Gu Shangji ainda não estava clara. Eianil nunca se interessou por esses. Em sua opinião, mesmo enfraquecido e ferido, o poder de Gu Shangji não era algo que as pessoas comuns pudessem lidar. Para Yuji ir correndo para a morte dela. Não era exatamente isso que ela queria dela. Que idiota míope! Eianil. Sua inteligência tem sido um ponto de orgulho da tribo da Águia Negra Celestial desde que você era jovem. Diga-me, você sabe por que nossos clãs enviaram tantos membros jovens e fortes para caçar um jovem? Um jovem supremo do clã da antiga serpente a questionou. Eianil o reconheceu como um cultivador do reino dos deuses falsos de estágio intermediário chamado Yu. Ficou bastante claro que ele não estava no clã no momento da chegada de Gu Shangji. A questão dos atos atrozes de Gu Shangji foi mantida em segredo pelas várias famílias antigas que não queriam que esse assunto humilhante fosse divulgado. E assim, alguns membros acabaram não sabendo até agora. O herdeiro da antiga deidade da reencarnação apareceu, Eianil respondeu casualmente, olhando apenas para Yu. Este assunto não era um segredo no clã Águia Negra Celestial. Além disso,
Ela era uma das poucas pessoas que sabiam sobre a marca do escravo. O desejo de Eilianil de matar o herdeiro da antiga deidade da reencarnação era ainda mais forte do que seu desejo de lidar com Gushangji ou seu desejo de ganhar fama entre as antigas raças imortais. Ela era uma figura poderosa que pretendia levar o clã Águia Celestial Negra à glória. No entanto, neste momento, o herdeiro da antiga divindade da reencarnação apareceu de repente, com a capacidade de escravizar toda a sua família através do selo de escravos. Para ser franco, isso zombava de seus esforços, então como esperar que ela apenas suportasse isso? No entanto, ela não sabia quem era esse infeliz sucessor. Ela só sabia que era um jovem que estava sendo caçado há algum tempo. Um homem que havia desaparecido recentemente. Vou aproveitar esta oportunidade para investigar o assunto e explorar a verdade sobre o estado atual de Gushangji ao longo do caminho. Havia um brilho sinistro nos olhos de Eilianil. Dentro do pavilhão central. Tosse. 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 Lamento incomodar meus colegas taoístas. Esta lesão não é um problema, vai ficar tudo bem logo. Dentro do vale reunirão-se muitas das gerações mais jovens. Jovens saprimes familiares como Wang Wuxuang, Elangtian e Xiling também vieram aqui para visitar Gushangji gravemente ferido. E mesmo os Yang Saprimes mais distantes que ouviram a notícia chegaram aqui também, como Pedin, o Yang Saprimo do clã Pé de Asas Douradas. Gushangji estava vestido com um manto preto esvoaçante e um vestido largo, bordado com algumas imagens surpreendentemente realistas de várias paisagens. Montanhas, rios, sol, lua e estrelas, tudo misturado perfeitamente para dar a ele uma aparência deslumbrante. O homem indiferente sentou-se em uma cadeira luxuosa, erguendo o copo na mão, antes de se servir de um gole de vinho. Ele sorriu ironicamente para todos à sua frente. Suas feições bonitas e elegantes de sempre estavam um pouco pálidas, e sua tez era muito pior do que as massas estavam acostumadas. Qualquer um que o conhecesse poderia ver sua fraqueza neste momento. Quando viram esta cena, muitos jovens saprimos não puderam deixar de sentir um pouco de angústia em seus corações. Eles pensaram no tempo em que este jovem mestre da família Gu imortal lutou bravamente e matou Long Te, o líder da geração mais jovem das raças imortais antigas. Oh, como ele parecia animado e arrogante! Mas agora, ele parecia um paciente fraco se recuperando de uma doença grave. Era como se uma brisa pudesse levá-lo embora. Eles sentiram uma profunda preocupação, pois não podiam deixar de beliscar os cantos de sua saia, expressando sua frustração em relação ao herdeiro das artes demoníacas proibidas. O estado atual do jovem mestre Shangji é tudo por causa do herdeiro das artes demoníacas. Ele sofreu um grave ferimento pelo bem do mundo. Quando eles pensaram nisso, sua gratidão e simpatia por ele transbordaram rapidamente. A lesão do irmão Shangji afetou sua origem e temo que a recuperação completa demore um pouco. Quando Wang Wuxuang investigou a lesão de Gushangji, ele não pôde deixar de suspirar. Sem ferimentos mortais. No entanto, a lesão não foi tão leve quanto parecia. O dano principal foi causado diretamente à origem de Gushangji. Para Gushangji sofrer uma perda tão grande, a força deste herdeiro das artes demoníacas realmente não pode ser subestimada. Ele balançou a cabeça internamente,
sua vigilância em relação a Yeling aumentando em vários níveis. Quanto a duvidar de Gu Shangji, o pensamento não havia passado por sua cabeça, incapaz de encontrar o menor motivo para fazê-lo. Irmão Shangji, por favor, cultive em reclusão por um tempo. Se os vários clãs do antigo continente imortal desejarem incomodá-lo, não serei gentil com eles. Pé Fei, do grande clã Pé de Asas Douradas, também abriu a boca para falar neste momento, todo o seu corpo surgindo com energia dourada. Seu temperamento era rebelde e indisciplinado, mas hoje, Gu Shangji o convenceu. Alguns dias atrás, ele não pôde participar da cruzada contra Yeling por causa de uma oportunidade fortuita, perdendo a batalha decisiva contra o herdeiro das artes demoníacas proibidas. Então, ver Gu Shangji em tal estado o fez sentir uma sensação de admiração. Os herdeiros das artes demoníacas proibidas eram monstros que qualquer um poderia atacar e matar. Mas quantos poderiam feri-los gravemente ao nível que Gu Shangji fez? Isso mesmo. Se os vários clãs das antigas raças imortais se atrevem a tirar proveito do estado ferido do irmão Gu para incomodá-lo durante este tempo, então temos o dever de protegê-lo. Inferno, porque simplesmente não matamos as antigas raças imortais. Um jovem supremo de pavio curto deu um tapa na coxa e declarou corajosamente: o fato de Gu Shangji ter ofendido os vários clãs do antigo continente imortal já era de conhecimento comum para a maioria das forças dos reinos superiores. E agora que ele está gravemente ferido, a possibilidade de ele ser atacado pelos vários clãs do antigo continente imortal aumentou exponencialmente. Irmão Shangji, por favor, fique tranquilo e cultive para aliviar sua lesão. Xiling expressou sua opinião também. Não há necessidade de se incomodar, irmão Gu. Você pode confiar em nós para lidar com este assunto. Elangtian disse. Danos à origem foram muito mortais para os cultivadores comuns. Um passo em falso e pode até resultar em lesões permanentes ou ficar meio aleijado. Claro, para um gênio como Gu Shangji, pode não ser um problema tão grande. No entanto, durante esta viagem ao antigo continente imortal, seria simplesmente impossível dizer que a ferida não seria agravada de forma alguma. É tudo culpa minha. Se eu não tivesse confiado em Yeling, o irmão Sênior Gu não teria se machucado. Naquela época, aquele maldito Yeling ameaçou o irmão Sênior Gu com minha vida. Se não fosse por mim, ele não precisaria sofrer tal lesão. Foi nesse momento que Imei falou. Todo esse tempo, ela tinha culpa e arrependimento escritos em seu rosto enquanto seus olhos ficavam vermelhos e lacrimejantes quando ela soltou as palavras. A expressão sincera da donzela fez todos suspirarem. Era um fato que as pessoas revelavam seu verdadeiro eu em tempos de perigo. Para salvar sua irmã mais nova, Gu Shangji estava disposto a sofrer danos desnecessários que poderiam arruinar irreversivelmente seu futuro, uma prova de seu caráter inabalável. O assunto por si só foi suficiente para fazê-los elogiá-lo e admirá-lo nos próximos dias. Sinto-me envergonhado por ter incomodado tanto meus colegas taoístas. Além disso, a irmã Júnior Yi não precisa se sentir culpada. Embora tenha havido um conflito entre você e eu no passado, em face do herdeiro das artes demoníacas proibidas, todos devemos agir como um para persegui-lo. Tenho certeza de que todos aqui teriam feito o mesmo. Então não se preocupe,
Uma pequena lesão como essa não vai me afetar muito. Tosse. Tosse. Ouvindo as observações escritas de Mei, Gu Shangji, que tinha um leve sorriso no rosto, simplesmente seguiu em frente. E ele tossiu lamentavelmente enquanto falava. Quando viram essa situação, suas seguidoras ao lado tiraram apressadamente lenços brancos lisos, enquanto as lágrimas silenciosamente brotavam dos cantos de seus olhos. Gu Shangji cobriu a borda de seus lábios, manchada com um vermelho deslumbrante. Todos mostraram um olhar complicado enquanto sua admiração por ele aumentava. As linhas de jogo que saíram da boca de Gu Shangji eram fenomenais e impecavelmente naturais, a ponto de ninguém duvidar de sua autenticidade. Logo após os cumprimentos e votos de felicidades, todos se despediram, não pretendendo mais perturbar o descanso de Gu Shangji. Por um tempo, a vizinhança do vale ficou vazia e deserta. Irmão Shangji, por favor, cuide-se e lembre-se de descansar mais. Este Xiling vai sair primeiro para evitar incomodá-lo. Xiling também se despediu. E quando ela fez isso, Gu Shangji acenou com as mãos para dispensar seus seguidores. Agora só restavam ele e Mei. Mestre, o olhar culpado e soluçante no rosto de Mei desapareceu sem deixar vestígios, substituído por uma expressão estranha que parecia que ela estava segurando o riso. Todo mundo está simplesmente dançando na palma da sua mão. Sorrindo, Gu Shangji transformou o lenço branco liso em uma nuvem de poeira, varrendo os falsos sinais de fraqueza em seu corpo junto com ele. Um bando de idiotas, o que eles podem ver? A menos que uma existência antiga com uma base de cultivo extraordinária chegue, temo que não haverá ninguém no mundo capaz de descobrir a verdade sobre este assunto. É graças à atuação impecável do mestre e ao planejamento perfeito que permitiu que tal coisa acontecesse. Mei falou alegremente. Gu Shangji sorriu com a sensação de não confirmar nem negar suas palavras antes de seus olhos se estreitarem e um ar frio começar a se formar ao seu redor. Mas agora, acho que já é hora de finalmente lidar com os Eragants clãs das antigas raças imortais. Quanto à questão de sua identidade como o verdadeiro herdeiro das artes demoníacas proibidas, ele poderia temporariamente colocá-lo em banho-maria depois disso. A população não conseguirá descobrir a verdade por muito tempo. E este período, o tempo em que Yeling desapareceu, foi sua melhor chance de ação. Posteriormente, notícias e relatórios pertencentes ao herdeiro das artes demoníacas proibidas, Yeling, começaram a circular por todo o antigo continente imortal. Uma indignação surgiu quando as pessoas perceberam que as tumbas ancestrais de certas raças imortais antigas foram desenterradas por quem sabe quando e por quem sabe quem. Além disso, o culpado há muito transformou em cinzas os ancestrais que enterrarão. Um velho ditado sobre espalhar e levantar as cinzas dos ancestrais vem à mente. As antigas raças imortais ferviam de fúria. O incidente chocante fez quase todos os clãs de norte a sul pularem, já que eles também ameaçaram matar o herdeiro das artes demoníacas proibidas. Ele ousou escavar as tumbas sagradas e profanar os corpos de nossos ancestrais. Ele deve estar cortejando a morte. Uma humilhação indescritível. Este foi um tapa nu em seus rostos coletivos. No começo, eles assumiram uma atitude exultante como se estivessem assistindo a um grande show quando os cultivadores externos encontraram o herdeiro das artes demoníacas proibidas em suas terras.
Mas agora que o martelo havia caído em suas mãos, eles não conseguiam se acalmar. Os principais clãs, como Black Heavenly Eagle, Ancient Serpent e Divine Crocodiles, ficaram tão zangados que vomitaram sangue. Muitas de suas tumbas ancestrais foram devoradas, e até mesmo suas tumbas mais sagradas foram saqueadas e limpas. Todos os clãs sentiram uma sensação semelhante de crise e rapidamente enviaram seus membros da tribo para guardar suas tumbas, com o objetivo de impedir que o herdeiro das artes demoníacas proibidas entrasse sorrateiramente. O dano não se limitou à mera escavação de túmulos ancestrais. As próprias cinzas de seus ancestrais foram agitadas. Uma coisa tão imoral deu uma profunda sensação de desconforto que era pior do que a morte, para esses clãs antigos que mantinham sua linhagem em alta consideração. Os rostos da geração mais velha do antigo continente imortal estavam pálidos de raiva. Infelizmente, o herdeiro das artes demoníacas proibidas aparentemente desapareceu durante esse tempo, sem o menor movimento. No entanto, foi exatamente isso que o tornou perturbador. Ninguém sabe onde o herdeiro das artes demoníacas estava escondido. Nas montanhas Baiheng. Ilmingkong, que estava preocupado com o portão imortal, também recebeu notícias da situação. Seus olhos de fênix imediatamente transbordaram com um frio cortante, e ela quebrou o pedaço de jade transmitindo esta informação em pó fino, fazendo com que muitas montanhas próximas tremessem e tremessem como se estivessem prestes a desabar. Gu Shangji pode enganar o mundo, mas como ele poderia enganá-la? Ferido. Como se Gu Shangji pudesse ser ferido? Que piada, uma coisa dessas é impossível. Este foi definitivamente o resultado de sua obra magistral. E ela? Esse espírito de raposa. Então parece que ela finalmente se atreve a aparecer na frente desta imperatriz. Ilmingkong percebeu outra coisa também. Tudo ficou claro agora. Independentemente de ser Yeling ou Bailai, sempre havia uma mulher singular ao lado deles. E era a mesma mulher, nada menos. Eimei, a donzela sagrada da família Raposa Celestial de 9 Caudas. A princípio, Ilmingkong nunca pensou que teria um relacionamento com Gu Shangji, pois havia de fato um conflito entre os dois. Se não fosse pela ajuda dela, de que outra forma Gu Shangji poderia ter executado seu esquema de fazer o herói salvar a donzela? De que outra forma seus esquemas poderiam ter sido implementados de forma tão impecável e coordenados tão perfeitamente com os eventos de hoje? Resgatando Yimei de Yeling. Que mentira descarada! Desde o começo, esta Yimei deve ter sido uma das pessoas de Gu Shangji. Por alguma razão desconhecida, a donzela sagrada da família Raposa Celestial de 9 Caudas foi subjugada e usada em seus esquemas. Somente fazendo isso os eventos a seguir poderiam ter ocorrido de forma tão suave. Então aquele espírito de raposa que eu cheirei em Gu Shangji era de fato uma raposa. Isso fez os olhos de fênix de Ilmingkong explodirem com uma luz fria, enquanto sua mão de jade branca transformava as montanhas à sua frente em pó. Num raio de 1000 milhas, nenhuma criatura ousou se aproximar do desastre iminente. Até mesmo seus seguidores ficaram apavorados, pensando que Ilmingkong tinha ouvido falar que Gu Shangji estava ferido e ficou furioso por causa disso. Yeling parece ter sido morto por Gu Shangji. Assim, é natural que os tesouros da antiga divindade da reencarnação já tenham caído em suas mãos.
Ilming Kong recuperou sua calma momentos depois. Ela ainda reconhecia que sua principal prioridade era o portão imortal. Quanto ao espírito da raposa, mais cedo ou mais tarde iria acertar contas com ela. Centenas de milhares de quilômetros de distância. Durante a fúria de Ilming Kong, em um penhasco envolto em nuvens, a meditativa Gu Xian'er ouviu as notícias surpreendentes, sua expressão fria e arrogante rapidamente se emaranhando em um nó complicado. Gu Shangji. Um suspiro murmurado ecoou pelos topos das montanhas. Capítulo 163, levando-se muito a sério, não vou derramar uma lágrima sem ver o caixão. No topo de uma montanha, nuvens brancas surgiram e se encheram de névoa imortal. Até onde a vista alcançava, havia ondas ondulantes de montanhas magníficas. No entanto, Gu Xian'er não estava aqui para apreciar a vista. Atualmente, ela estava enrolada como uma bola com seu rosto pequeno, delicado e impecável como porcelana branca. Suas sobrancelhas se curvaram em uma carranca enquanto ela enfrentava um dilema. Infelizmente para ela, este era um assunto bastante complicado. Ah Hong, diga-me, é verdade que Gu Shangji ficou gravemente ferido quando lutou contra o herdeiro das artes demoníacas proibidas? Se for verdade, você acha que eu deveria dar uma olhada nele? Gu Xian'er abraçou suas pernas, apoiou a cabeça nelas e perguntou ao grande pássaro vermelho em seu ombro com uma voz ansiosa. Ah Hong revirou os olhos com um olhar de por que você está me perguntando? Gu Xian'er já sabia, não havia razão para ela perguntar a Ah Hong. Mas ela simplesmente não sabia o que fazer. Ela ouviu as notícias sobre a busca de Gu Shangji pelo herdeiro das artes demoníacas proibidas e a subsequente luta contra ele. A princípio, ela não acreditou nas notícias sobre os ferimentos de Gu Shangji. Ela sabia o quão aterrorizante era a força de Gu Shangji. Além de mim, há alguém na geração mais jovem que pode competir com Gu Shangji. Claro, ela estava se referindo ao seu eu futuro. Aos olhos de Gu Xian'er, pelo menos na atual geração mais jovem, ninguém seria o oponente de Gu Shangji. No entanto, o oponente de Gu Shangji na época não era outro senão o misterioso e aterrorizante herdeiro das artes demoníacas proibidas. Ela realmente não tinha visto o terrível herdeiro das artes demoníacas proibidas, mas ouviu muitas coisas sobre ele. Apesar da perseguição de todas as grandes potências e forças, ele conseguiu fugir com segurança antes de desaparecer sem deixar vestígios. Ninguém conhece a força de uma existência tão poderosa. Não era impossível para Gu Shangji ser ferido pelas mãos do herdeiro das artes demoníacas proibidas. Ela pensou em Gu Shangji como invencível. No entanto, assim como as pessoas comuns, Gu Shangji pode ser ferido ou até morto. Isso a preocupou um pouco. De acordo com os rumores, Gu Shangji ficou gravemente ferido e até perdeu parte de sua essência de origem. Ele parecia tão fraco que parecia que a própria brisa poderia levá-lo embora. Ao ouvir isso, Gu Xian'er ficou atordoado. No começo, ela apenas riu. Mesmo depois que Gu Shangji foi ferido pelo golpe da espada, ele não mostrou nenhuma fraqueza, nem mesmo a menor reação. Como ele poderia ser tão gravemente ferido apenas por enfrentar o herdeiro das artes demoníacas proibidas? Mas quanto mais ela pensava sobre isso, mais ela sentia que algo não estava certo. Com o caráter e habilidade de Gu Shangji,
ele o deixará fugir se ele realmente puder matar o herdeiro das artes demoníacas proibidas. Isso significa que nem Gu Shangji nem o herdeiro das artes demoníacas proibidas poderiam desferir o golpe final. E, finalmente, ambos desistirão. Receio que os rumores possam realmente ser verdadeiros. Enquanto pensava nisso, Gu Xian'er se viu sem motivação para encontrar mais oportunidades. Durante esse tempo, seu cultivo avançou aos trecos e baracos. Ela não apenas voltou para colher as 8 bananas sagradas, mas também encontrou uma fruta do Nirvana. Além disso, ela lutou e matou muitos jovens saprimos das antigas raças imortais. Sua base de cultivo havia rompido com sucesso até o estágio final do Outorged Kingreln, que era várias vezes maior do que quando ela entrou no antigo continente imortal. Ela tinha certeza absoluta de que se encontrasse Gu Shangji na próxima vez, ela definitivamente seria capaz de segurar uma de suas mãos. Umph! Não é como se eu estivesse preocupado com a lesão dele ou algo assim. É que, se ele morrer, minha vingança nunca será concluída. Foi nesse momento que Gu Xian'er finalmente tomou uma decisão. Ela também conseguiu dar a si mesma uma boa razão. Esse bom motivo seria útil no caso de Gu Shangji a dispensar e não estar disposto a aceitar sua visita. Tal desculpa ajudaria a evitar perder prestígio. Agora, ela pode ir ver se Gu Shangji estava realmente ferido ou não. O herdeiro das artes demoníacas proibidas é realmente tão assustador quanto os rumores. Recebi um remédio milagroso há alguns dias, que acho que ele vai gostar. Claro, isso não significa que o rancor entre nós está resolvido. Este é apenas o resultado da minha generosidade. Sim, apenas minha generosidade. Enquanto ela falava consigo mesma, Gu Xian'er se transformou em um arco-íris divino, aproveitou sua arma divina e disparou para o céu enquanto partia rapidamente. Enquanto todos os principais grupos no antigo continente imortal e no mundo exterior estavam ocupados fazendo muito barulho devido ao herdeiro das artes demoníacas proibidas. Gu Shangji liderou um grupo de seguidores e casualmente encontrou um antigo conjunto de ruínas conhecido por ajudar no cultivo e rejuvenescimento. Secretamente, no entanto, ele estava usando vários meios para incitar o ódio dos vários cultivadores externos e nativos do antigo continente imortal. Quando o ódio atingir o auge, seria o melhor momento para as grandes figuras de ambos os lados interferirem. Gu Shangji não se importa em turvar completamente a água. E durante esse tempo, ele gradualmente desapareceu da visão de todos. Apenas algumas criaturas jovens, que queriam perguntar sobre ele, se aproximaram desta área antes de desaparecer repentinamente sem deixar vestígios. Gu Shangji aproveitou esse momento e brincou com muitos tesouros que obteve na função de loja do sistema. Atualmente, ele comprou mais 3 pedaços de Transcendent, concedendo-lhe os ossos de uma mão, um pé e uma falange no lado direito de seu corpo. Ossos que constituem os dedos das mãos e dos pés. Foi dentro dessa falange que Gu Shangji refinou as regras de Zhengjin e o julgamento imortal sem fim. Individualmente, esses dois detinham capacidades de ataque extremas, mas juntos eles alcançariam naturalmente um efeito maior. Os ossos da falange foram refinados em uma espada inigualável por Gu Shangji. Sua ideia era muito simples. E ele ficaria muito elegante enquanto estivesse nisso também.
Em combate, ele seria capaz de gerar uma intenção de espada inigualável com um mero movimento, enquanto abate instantaneamente seu inimigo. Além disso, ele conseguiu elevar suavemente o Códice Dei ou Imortal Celestial para o próximo nível, já que seu cultivo no nível da superfície agora atingiu o estágio intermediário do reino dos falsos deuses. E em segredo, ele se tornou ainda mais inescrupuloso, usando as artes demoníacas devoradoras imortais para caçar freneticamente algumas potências. Por causa disso, vestígios do herdeiro das artes demoníacas proibidas reapareceram e causaram pânico em todos os lugares. Muitas criaturas e cultivadores sentiram que estavam em grave perigo. Claro, Gu Shangji acreditava que essa linha de pensamento só poderia vir de pessoas que se superestimavam. Mesmo que um grupo de criaturas jovens aparecesse na frente dele e oferecesse sua essência de origem, ele poderia não se importar. A partir de agora, devorando existências tanto no reino dos deuses celestiais quanto no reino do Rei Deus mostraram melhorias insignificantes na verdadeira base de cultivo de Gu Shangji. Quanto mais seu cultivo aumenta, mais essência ele precisa. Claro, era diferente para aqueles com fortes físicos e linhagens. Tirando isso, Gu Shangji estava pensando em coletar os peixes capturados em sua rede. Ele usou a Immortal Binding Technique para colocar uma grande rede especificamente para o Black Heavenly Eagle Clan. Ele já havia pescado muitos peixes. Do seu ponto de vista, todo o clã Águia Celestial Negra foi pego em uma grande teia de aranha, permitindo sua aniquilação a qualquer momento que ele quisesse. Isso era muito mais aterrorizante do que qualquer selo escravo. Num piscar de olhos, o tempo passou. Alguns dias depois, em um magnífico templo antigo, acontece que você era apenas uma velha tartaruga. Todo esse tempo, eu estava pensando que era algum tipo de tartaruga divina. Nota, ele está zombando dele dizendo que tartaruga é melhor que tartaruga. Vale a pena notar que toda tartaruga é uma tartaruga, mas nem toda tartaruga é uma tartaruga. Gu Shangji falou casualmente, mas o fez com um toque de desdém. Ele carregava um pingente de jade branco em sua mão de onde uma luz brilhante veio quando a velha tartaruga apareceu. A velha tartaruga era branca e como o jade era cristalina e translúcida. Até exalava uma estranha fragrância. Este era um tipo de fragrância que não pode ser cheirada por outras pessoas. Mas Gu Shangji, o herdeiro das artes demoníacas devoradoras imortais, podia percebê-lo facilmente, pois esta respiração era a fragrância das almas divinas. Talvez a alma desta velha tartaruga seja algum tipo de remédio imortal. Gu Shangji, não humilhe esta velha tartaruga. Apenas me mate se quiser. Se você tentar alguma coisa, esta velha tartaruga quebrará seu verdadeiro espírito. A velha tartaruga que apareceu no pingente tinha uma aparência rígida. Ele testemunhou o segredo de Gu Shangji. Com o temperamento de Gu Shangji, era absolutamente impossível deixar a velha tartaruga ir. Neste momento, 9 em cada 10 pessoas usariam ameaças, intimidação e outros meios para forçá-lo a contar alguns dos segredos da antiga divindade da reencarnação. Então, eles tentariam fazê-lo se render. A velha tartaruga pensou bem nessas coisas. Ele tinha visto coisas que não deveria, e ainda assim os métodos de Gu Shangji permanecem um mistério. Como tal, a velha tartaruga agiu duramente.
Havia um olhar de justiça em seu par de olhos verdes como feijões, brilhando com a vontade de perseverar. Embora Yeling tivesse muitas falhas em seu caráter, ele era uma pessoa gentil. Também havia pessoas perversas como Gu Shangji. Com uma aura tão demoníaca sobre ele, como ele poderia se render? Para ajudá-lo, confessar tudo para sobreviver seria simplesmente injusto. Isso contradizia seu caminho do Dao. Quem guardaria este mundo se até mesmo alguém como a velha tartaruga só pensasse em sua própria sobrevivência diante de um vilão tão monstruoso quanto Gu Shangji? Desde quando eu te humilhei? Chamar você de velha tartaruga é considerado uma humilhação. Quando ouviu a velha tartaruga, Gu Shangji sorriu levemente com o olhar de achar isso idiota. Ou talvez você tenha vivido tanto tempo que esqueceu o que você é. Gu Shangji tinha total confiança em sua capacidade de atrair o ódio dos outros e tinha certeza de que a velha tartaruga sentia o mesmo. Gu Shangji, seu filho da puta enganador. Como esperado, as palavras de Gu Shangji fizeram o rosto da velha tartaruga ficar azul, pois não pôde deixar de responder. Embora fosse chamado assim, não era realmente uma tartaruga velha. Esse foi apenas o nome dado a ele pela antiga deidade da reencarnação. Apenas uma tartaruga. A declaração atingiu um ponto sensível, pois embora Yeling se referisse a ele como tal, ele nunca havia cutucado os cumos e os porquês. Mas a partir deste momento, Gu Shangji o cutucou impiedosamente. Se por sua completa incapacidade de oferecer qualquer resistência, a velha tartaruga teria lutado contra Gu Shangji, por mais desesperado que tal esforço possa ser. Um filho da puta enganoso. Você não pode pelo menos mudar para outra coisa. Gu Shangji balançou a cabeça enquanto respondia casualmente. Em seus olhos, quase se podia ver o fluxo das cores preto e branco enquanto os fracos ecos do tempo ondulavam no vazio. As regras da reencarnação, a velha tartaruga não pôde deixar de ficar surpresa com esse desenvolvimento. A alma divina da velha tartaruga foi aos poucos borrada, como se estivesse prestes a evaporar sob a luz emitida pelas luzes preta e branca. Inesperadamente, em apenas alguns dias, o controle de Gu Shangji sobre o talento Sansara ultrapassou em muito o de Yeling. Esse cara é simplesmente muito assustador, não, temo que a palavra não chegue nem perto de descrever como é enfrentar Gu Shangji. De onde você veio? Se eu estiver interessado, você pode simplesmente sobreviver. Foi então que Gu Shangji fez uma oferta. Felizmente, não tenho nada melhor para fazer, e isso me deixa com tempo suficiente para lidar com essa velha tartaruga. A velha tartaruga era uma daquelas figuras de avós portáteis que os filhos favorecidos do céu costumam ter. Infelizmente para a velha tartaruga, ele era muito mais fraco do que outras figuras semelhantes. No máximo, era um mero guia para o filho predileto do céu. Nem pense nisso. Esta velha tartaruga nunca se renderá a você e o ajudará em seus objetivos perversos, Gu Shangji. Parecia que a velha tartaruga já havia antecipado a oferta de Gu Shangji, zombando em resposta. A velha tartaruga já havia decidido que Gu Shangji tinha outros planos reservados para ela, planos que exigiam que ele fosse mantido vivo. Afinal, era uma criatura que havia seguido a antiga divindade da reencarnação e conhecia muitos segredos dos antigos verdadeiros imortais. A menos que Gu Shangji fosse estúpido,
ele saberia que a velha tartaruga tinha muito mais valor viva do que morta. Não acredito que tenho que me repetir, mas você realmente não deveria superestimar seu valor. Quando ele ouviu isso, Gu Shangji zombou também. Será que essa velha tartaruga realmente pensa tudo isso? Será uma surpresa se achar que vou jogar minhas cartas de acordo com os tropos idiotas de sempre. Zumbido. Com um levantar de sua mão, uma runa Dale preta flutuou no ar enquanto se condensava em uma garrafa Dale negra. Com um estrondo, feixes de luz negra caíram do vazio enquanto sufocava a velha tartaruga. Ah! Naquele momento, soltou um grito miserável, lutando para resistir enquanto a Black Dale Battle se enterrava profundamente em sua alma. Gu Shangji não tinha nenhum interesse em conhecer os muitos segredos da antiga deidade da reencarnação. Ele estava interessado apenas na sedutora fragrância divina que a velha tartaruga emitia. A tão esperada e excelente sensação de devorar uma alma divina. Lin Qian, o alho poró lixo que na verdade era um deus rei renascido, também possuía uma fragrância única. Talvez tenha sido devido à proximidade da velha tartaruga com Yeling que ele se contaminou com a fortuna que os filhos favorecidos do céu costumavam ter. Se a velha tartaruga o reconhecia ou não era uma questão trivial. Gu Shangji, você realmente quer me matar? A velha tartaruga gritou, incapaz de acreditar que Gu Shangji realmente desejava sua morte. Eu não derramaria uma lágrima sem ver o caixão primeiro. Os olhos de Gu Shangji se estreitaram ligeiramente. Sem piedade, o terrível poder das artes demoníacas devoradoras imortais surgiu da garrafa do Dale negro. Para desespero da velha tartaruga, o poder se manifestou em uma grande runa negra enquanto se afogava. Realmente era um remédio imortal. Infelizmente, era apenas um terço do remédio imortal genuíno. A vasta essência medicinal penetrou em seus membros e ossos, como uma galáxia furiosa de luz que fluía por seu corpo. A intenção imortal surgiu, dando ao templo uma aparência divina e celestial por um breve momento. Como se miniaturas de Black Dale Battles tivessem aparecido em todos os 60 trilhões de células de seu corpo enquanto tremiam, tentando absorver o poder medicinal aparentemente infinito. Ao mesmo tempo, pedaços de informações apareceram em sua mente, dando a Gu Shangji uma leve surpresa. Coincidentemente, ele também alcançou o pico do reino do Rei Deus. E agora, ele estava a apenas um passo do reino sagrado.